Olá! Hoje a gente vai entrar de cabeça numa das questões mais centrais da sociologia, um debate clássico entre dois gigantes do pensamento, Émile Durkheim e Max Weber. E a pergunta é bem direta, mas olha, dá muito pano para manga. A nossa vida é definida pelas grandes forças da sociedade ou somos nós, com as nossas escolhas do dia a dia, que vamos construindo essa sociedade? Pois é, vale a pena pensar um pouco nisso, né? O quanto das nossas escolhas diárias, desde a roupa que a gente veste até a carreira que a gente segue, é de fato uma decisão 100% individual. E o quanto é só uma influência de regras, de expectativas, de caminhos que já estavam aí muito antes de nós. É exatamente essa tensão que a gente vai explorar agora. E aqui estão os nossos dois lados da disputa. De um lado, no que a gente está chamando de time Durkheim, a gente tem a visão de que a sociedade é uma força poderosa que vem de cima para baixo e nos molda. Do outro lado, no time Weber, a ideia é o oposto. Os indivíduos e suas ações constroem a sociedade de baixo para cima. São duas perspectivas, duas maneiras bem diferentes de enxergar o mundo. Bom, vamos mergulhar nisso. Primeiro, vamos dar uma olhada no mundo de Émile Durkheim. Para ele, a sociedade não é só um monte de gente junta. Não. É algo muito, mas muito maior, com regras próprias e um poder gigantesco sobre cada um de nós. E o que é fascinante nessa ideia é que, segundo Durkheim, a sociedade é tipo uma entidade à parte, com seus próprios jeitos de pensar e sentir, que existem fora da nossa consciência individual. É como se a gente entrasse num jogo que já está rolando, sabe? E o nosso papel é aprender as regras para conseguir participar. E a ferramenta principal de Durkheim para entender isso é o conceito de fato social. Ele definiu o fato social como qualquer norma ou costume que é imposto pra gente de fora. Pensa só na língua que a gente fala ou nas leis que seguimos. A gente não inventou nada disso, mas essas coisas moldam profundamente o nosso jeito de viver. E para ser um fato social de verdade, tem que ter três características. Primeiro, a coerção. Sabe aquela pressão para a gente se encaixar, para não ser o diferente? É isso. Segundo, a exterioridade. Essas regras já existiam muito antes da gente nascer e provavelmente vão continuar existindo. Elas estão fora da nossa cabeça. E terceiro, a generalidade. Ou seja, vale para todo mundo, ou quase todo mundo, dentro daquela sociedade. É quase como uma gravidade social, sabe? Que vai puxando todo mundo para um centro comum. E isso está por todo lado. A família, a escola, o Estado. Todas essas instituições exercem um poder sobre nós, garantindo que a sociedade continue funcionando. Elas nos ensinam como agir, o que é certo e o que é errado, muito antes da gente ter chance de decidir por conta própria. Agora, vamos virar o jogo e olhar a perspectiva do Max Weber. Se para Durkheim a gente é moldado por forças de fora, para Weber, a chave de tudo está no significado que nós damos para as nossas próprias ações. Para o Weber, não existe essa oposição tão clara entre o indivíduo e a sociedade. Na verdade, a sociedade é o resultado do que a gente faz, das nossas interações. O foco do estudo dele não era uma força externa, mas sim a ação social, ou seja, toda ação que a gente faz com um sentido, com uma intenção por trás. E essa ideia de Weber é fundamental. Uma ação só é social quando a gente leva em conta como os outros podem reagir a ela. Ninguém age num vácuo, né? Cada ação nossa é como uma peça num grande tabuleiro que a gente move pensando na jogada do outro. E o Weber foi além. Ele até classificou nossas ações em 4 tipos. Tem ação tradicional, que é aquela movida pelo costume, tipo cumprimentar alguém de um certo jeito. Tem a afetiva, que é pura emoção, como uma briga no trânsito. A racional com relação a valores é baseada em convicções, como fazer trabalho voluntário. E, por fim, a racional com relação a fins, que é totalmente calculada, como investir dinheiro para ter lucro. O ponto principal é que a soma de todas essas ações é que vai tecendo a trama complexa da nossa sociedade. Certo. Agora que a gente já entendeu as ferramentas de cada um deles, vamos ver como eles usaram essas ideias para explicar as grandes transformações sociais. A grande preocupação do Durkheim era a coesão social. Com o mundo mudando tão rápido, o que impede a sociedade de se despedaçar? Para ele, a resposta estava na solidariedade, que é tipo a cola que nos mantém juntos. Só que essa cola muda de composição com o tempo. Ele identificou 2 tipos. Nas sociedades mais antigas, pré-modernas, existiu o que ele chamou de solidariedade mecânica, que era baseada na semelhança. Todo mundo pensava mais ou menos igual, compartilhava os mesmos valores. Já nas sociedades modernas, como a nossa, o que rola é a solidariedade orgânica.
A gente é super diferente, cada um com sua especialidade, mas é justamente por isso que precisamos uns dos outros. O engenheiro precisa do médico, que precisa do agricultor. A nossa união vem da nossa interdependência. Já o Weber, por outro lado, fez uma pergunta bem diferente. Ele queria entender por que o capitalismo moderno, com esse foco maluco em lucro e eficiência, surgiu especificamente na Europa e não em outro lugar do mundo. E para ele, a resposta não estava na economia, mas sim na religião, em um conjunto de ideias. Weber mostrou que certos valores do protestantismo calvinista, como ser austero e disciplinado, levaram a ações bem específicas. A ideia do trabalho como uma vocação, um chamado divino, fez com que as pessoas trabalhassem muito e acumulassem riqueza. E essa riqueza não era para gastar com luxo, mas para ser reinvestida. Ou seja, essa busca por lucro como um sinal de fé e não por pura ganância foi o que deu origem ao que ele chamou de espírito do capitalismo. E agora a gente chega no confronto final. Depois de analisar essas duas perspectivas, quem é que leva a melhor nesse debate? Afinal de contas, a sociedade é uma força que impõe regras pra gente. Como dizia o Durkheim, ou ela é um palco onde as nossas ações, cheias de significado, vão construindo a realidade, como defendia o Weber. E aqui vem o pulo do gato. Talvez a melhor resposta seja que a gente não precisa escolher um lado. As teorias de Durkheim e de Weber não são inimigas. Pelo contrário, elas são ferramentas que se completam. Elas nos oferecem lentes diferentes para a gente conseguir observar um fenômeno tão complexo como a vida em sociedade. E essa analogia é perfeita. O Durkheim nos ajuda a ver as coisas de longe, as grandes estruturas, as correntes sociais que afetam milhões de pessoas. Já o Weber nos permite pegar o microscópio e focar nos detalhes, no porquê uma única pessoa age de um jeito e não de outro. A gente precisa das duas visões para ter o quadro completo. E para fechar, fica a reflexão. Quando olhamos para a nossa própria vida, o que parece que pesa mais? São as pressões de fora, os fatos sociais de Durkheim que meio que definem o nosso caminho? Ou é o poder das nossas intenções, das nossas ações sociais de Weber, que vão criando o nosso destino? A resposta, muito provavelmente, está em algum lugar aí no meio. E é essa tensão que não para de mover o mundo.